Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Projeto Elétrico com AutoCAD. Esta é a nossa aula de número 11. Nesta aula nós vamos falar sobre o dimensionamento do padrão. Antes de começar a aula, eu vou pedir para que vocês se inscrevam em nosso canal, acompanhem todas as aulas, ative as notificações, tá? E não deixa de dar um like se você gostar da aula. Muito bem. O que é um padrão de entrada? O que é uma entrada de energia? De acordo com a CPFL, na norma GED 13, padrão de entrada é uma instalação compreendendo um ramal de entrada, um poste particular ou um pontalete, caixas, proteção, aterramento e ferragens de responsabilidade do cliente, preparada de forma a permitir a ligação de uma unidade consumidora à rede da CPFL ou RGE. Essa é uma definição da norma da CPFL, mas serve para todas as concessionárias, tá? Vamos conhecer tudo que a gente viu ali anteriormente, né? A composição de um padrão de entrada desde lá da rede secundária da rua. Então, tudo começa lá na rede. Ó. Aqui está a rede secundária. A rede secundária é a rede de baixa tensão que tem na rua, tá? Que é onde são ligadas as unidades consumidoras com carga instalada de até 75 kW. Essa rede secundária vai ser trifásica com neutro na maioria dos locais, né, das cidades no Brasil. Aí vai variar, tem cidade que é 220, tem cidade que é 127, 220, aí varia de local para local. Mas na maioria dos locais essa rede secundária trifásica ela é 220, 127 volts. Desta rede secundária vai sair um ramal de ligação, né? Tudo isso é feito pela concessionária. Esse ramal de ligação vai até o padrão, num ponto, né, numa roldana que a gente chama de ponto de entrega, ok? De agora em diante nós já estamos no padrão, tá? Nós já estamos no padrão. Então o que tem lá no padrão? Tem lá esse ponto de entrega, que é uma roldana que fica fixada a um poste, então o padrão tem que ter um poste, tá? Depois nós temos lá no padrão o condutor do ramal de entrada, que são os condutores que vão por onde vai passar toda a corrente elétrica que vai alimentar a unidade consumidora, seja ela uma residência, seja um comércio ou até uma pequena indústria, né? Desde que não tenha mais que 75 kW de carga instalada. Esse ramal de entrada vai ficar alojado, esses condutores, né, do ramal de entrada vão ficar alojados em um eletroduto, tá, que fica preso ao poste. Dá para você ver aqui que o eletroduto ele está preso ao poste, né? Esse aqui é o poste, aqui é o eletroduto, tá? Ele vai ficar amarrado ali, normalmente é com arame. Depois mais embaixo nós temos lá uma caixa, né? Que vai alojar a parte de medição e proteção, que é aqui, ó, né? Aqui você tem uma caixa, essa caixa normalmente ela é metálica. E ela vai alojar lá a parte de medição e proteção. A parte de medição, né, é da concessionária, os medidores são de propriedade da concessionária. E todo padrão também vai ter um aterramento, que é isso aqui, ó, que fica de frente para a caixa aqui. No próximo slide eu vou mostrar para vocês uma figura que você vai conseguir visualizar melhor, tá? Então, isso é uma exigência da concessionária. Esse aterramento que tem aqui, ó, ele é do padrão, tá? Não é o aterramento da unidade consumidora, da casa ou do comércio, enfim. Aí você vai ter um outro aterramento. Aqui, ó. Aqui nós temos uma outra figura onde é possível você visualizar o aterramento de forma melhor, né? Ó. Aqui está o aterramento, ele é feito com uma haste de 2,40 m, ele fica frontal, né, ao padrão aqui, a caixa de medição, tá? Distanciado de 50 centímetros. Todo padrão tem que ter esse aterramento, é uma exigência da concessionária de energia. Aqui nós temos um padrão feito em alvenaria, né? Está o poste, aqui está o ramal de entrada, né? Os condutores do ramal de entrada. Esse padrão aqui, ele é um padrão trifásico, uma caixa tipo 3, então nesta caixa aqui, ó,
O lado esquerdo, onde eu estou mostrando aqui, fica a medição e do lado direito fica a parte de proteção, tá? Nesse caso aqui, feito em alvenaria. Tudo isso aí vem da norma, tá? Nas normas da concessionária, você vai encontrar todos esses detalhes com as medidas direitinho. Aqui tem uma figura, né, que mostra só a caixa. Aqui já é para um padrão monofásico e bifásico. No padrão monofásico e bifásico, ele é feito em uma única caixa. Aqui na parte superior vai ficar o medidor, na parte inferior fica a proteção. Perceba que eu tenho duas proteções aqui, um disjuntor que faz a proteção para curto-circuito e sobrecarga e um DPS que vai fazer a proteção para descarga atmosférica, né, para surtos de tensão. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é um padrão bifásico, né? Aqui em cima vai ficar o medidor, aqui embaixo um disjuntor bipolar e 2 DPS aqui, tá? Isso é uma exigência da concessionária. As concessionárias aqui no estado de São Paulo exigem a instalação de DPS. Pode ser que no local que você vai fazer o projeto não exija e você vai precisar consultar a norma. Tá? Muito bem. Aqui eu tenho um padrão, né, onde o poste, o ramal de entrada, o eletroduto que está embutido aqui dentro, a caixa de medição, está tudo em uma única peça, né? Isso é muito utilizado hoje em dia. Esse padrão já é um padrão pronto. Ele não é feito em alvenaria, você não precisa construir ele já vem prontinho, ó, com os condutores passado. Na verdade, o único trabalho que você vai ter aqui é de fazer a cava e aquele aterramento frontal à caixa de medição. É o único trabalho que você vai ter, tá? Aqui, nesse tipo de padrão, né, nesse padrão pronto, o compartimento de medir proteção ele fica atrás, aqui onde eu estou mostrando, na parte de trás, tá? Aqui fica só o medidor. Então é um padrão que é muito utilizado. As concessionárias permitem as duas situações. Você pode comprar esse padrão pronto, que é o que mais se utiliza nos dias de hoje, ou pode construir ele em alvenaria, conforme eu mostrei anteriormente. Aí fica a critério de cada um. Mas esse é bem mais utilizado, tá? Bom, então agora vamos falar do dimensionamento do padrão propriamente, que é o objetivo da aula, né? Para a gente dimensionar o padrão, pessoal, a primeira coisa que você precisa ter em mãos é saber qual é a previsão de carga que você tem para aquela unidade consumidora, para aquela residência, para aquele comércio. Ou seja, você já tem que ter levantado isso, certo? A partir do momento que você levanta a carga instalada, você consegue definir o padrão, tá? Aí nós vamos ter duas situações. Se a carga instalada for menor ou igual a 25 kVA, você vai fazer o seguinte: você vai dimensionar o seu padrão em cima da tabela da concessionária, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, né, nos próximos slides aí. É só ir na tabela, você já dimensiona, você vai ver que é muito fácil. Tá? Não precisa. O único cálculo que você vai ter que fazer aqui é levantar, somar, né, tudo que você tem de carga instalada. Agora, se a carga instalada for maior que 25 kVA, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um cálculo de demanda, que aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Não é difícil, mas você vai ter que, através de tabelas da própria concessionária, fazer esse cálculo de demanda e depois você ir na tabela para especificar o padrão. Tá, ok? Então, quando que você vai cair nessa situação ou quando você vai cair nessa? Baseado na carga instalada, na previsão de carga que você tem para a sua instalação. Bom, e como é que eu sei isso? A gente já tem condições, né? No curso a gente está fazendo, nós estamos fazendo aqui em cima dessa planta baixa aqui, né? Que é de uma residência. E nós já determinamos nas aulas anteriores todas as cargas que estão previstas para essa residência. Nós determinamos primeiro a carga de iluminação, depois nós colocamos os interruptores, que não são cargas, né, mas são dispositivos de comando, e depois nós determinamos a potência e locamos aqui as tomadas de uso geral e também
as tomadas de uso específico. Então fica fácil agora de eu levantar a minha carga, eu tenho tudo aí já indicado. Eu já sei a potência das tomadas, né? As tomadas que não tem nada indicado é de 100 VA, as outras que tem indicado o valor, você vai pegar o valor. Por exemplo, aqui eu tenho duas de 600, aqui eu tenho uma de 600, essa aqui que é da geladeira também é de 600, a do micro-ondas é 1.500 e assim vai. O ponto do chuveiro é de 7.500. Enfim, o único trabalho que nós vamos ter agora é somar. Então nós vamos somar a potência de iluminação, vou pegar o ponto da sala, dos quartos, da cozinha, enfim, vou somar tudo isso aí, vai ser minha potência de iluminação, vou somar as potências das tomadas de uso geral e depois de uso específico, que seria do ar-condicionado, do micro-ondas, né, do secador de cabelo, do chuveiro, enfim. Eu vou estar fazendo isso na sequência aí, tá bom? Então vamos lá. Mas de onde que eu peguei? Peguei daqui, ó, tá? Que nós levantamos na nossa aula, nas nossas aulas anteriores. É só você seguir aí que você vai ver, tá? Muito bem. Dando sequência aqui, ó. Qual é a carga instalada que nós temos então? Você indo lá naquela planta, nós vamos levantar aqui na iluminação, nós temos 1.460 voltamperes, tá? De tomadas de uso geral, nós temos 8.900 voltamperes. De ar-condicionado, são 3 de 1.200, são 3.600 voltamperes. Forno de micro-ondas, 1.500 voltamperes. Secador de cabelo, 1.300 voltamperes. Chuveiro, 7.500 voltamperes. E aí, se eu fizer a somatória aqui, eu vou chegar em 24.260 voltamperes. Então, tudo que eu tenho de carga instalada chega a isso aqui, ó, 24.260 voltamperes, ou 24,26 kVA, tá? Bom, então deu um valor menor que 25 kVA, então eu não preciso fazer cálculo de demanda. Eu vou fazer só pela carga instalada. Eu já posso ir direto na minha tabela, tá? Para descobrir, para determinar o padrão. Tá? Essa aqui é a tabela que eu uso para determinar o padrão de entrada. Essa tabela é da CPFL, aqui no estado de São Paulo. Toda concessionária vai ter a sua tabela, não é exatamente igual isso daqui, mas é o mesmo jeitão, tá? Não vai mudar muito. Pode ser que os valores mudem, mas é o mesmo jeitão. Aí é só você entrar no site da sua concessionária que você vai ter essa tabela que é da norma, que eu estou usando é da norma GED 13. Aí cada concessionária vai ter a sua lá. Vamos só entender essa tabelinha, ó. Ela tem aqui na primeira linha aqui as categorias de padrão, tá? Então eu tenho duas categorias A, que seria para padrão monofásico, duas categorias B, que seria para padrão bifásico, e 6 categorias C, que seria para padrão trifásico. O padrão trifásico vai ser sempre quando eu tiver uma carga instalada maior que 25 até 75. Aí se minha carga instalada for maior que 75, aí você vai ter que fazer uma alimentação em alta tensão, que é uma outra situação, tá? Mas até 75 kW de carga instalada você pode fazer em baixa tensão, tá? Isso não importa se é residência, se é comércio ou se é até uma pequena indústria. Normalmente uma indústria vai passar de 75, então já vai ser alimentada em alta tensão. Essa tabela é só aqui, ó, para tensão de 127 e 220 volts. Muito bem. Aí na segunda linha aqui eu tenho a carga instalada, que é o que eu vou utilizar, né? Eu não vou precisar fazer cálculo de demanda. Depois eu tenho para demanda, então essa terceira linha eu só vou utilizar quando eu fizer cálculo de demanda. Aqui tem a limitação de motores, né, em potência, tá? Então cada padrão aqui tem uma limitação em CV que você pode colocar de motor. Depois tem o ramal de entrada, que é aquele que a gente viu lá na figura, né? A caixa que você vai utilizar, se for em alvenaria, o valor do disjuntor, do eletroduto. Aqui com relação ao aterramento, o condutor que você vai utilizar, o eletroduto que você vai utilizar para fazer o aterramento. Se você utilizar um poste pronto, né, que é um padrão pronto, que é aquele que eu mostrei, que a CPFL chama de poste padrão, aqui ele já te dá a discriminação dele, né?
E aqui, se for um poste, se você for usar em alvenaria, ele também define aqui, né? Um poste concreto, duplo T e tal. Ok? Isso aqui, esse ramal de ligação, isso aqui já é mais para a concessionária, que é ela que vai fazer essa ligação, né? O ramal é dela. Muito bem, agora vamos voltar aqui para o nosso cálculo. Nós calculamos um padrão que ficou entre 24 e 25 kW ou kVA, certo? Então, não pode ser o A1, porque o A1 só serve para quando você tiver uma carga instalada menor ou igual a 6 kW. O A2 menor ou igual a 12, também não dá. O B1, que já esses dois aqui são padrões monofásicos. O B1 e o B2 são padrões bifásicos. Só que o B1 ele é para quando você tem uma carga maior que 12 e menor que 18. A nossa carga não se encaixa aqui, ela vai cair aqui, ó, né? Maior que 18 e menor que 25 kVA ou kW, tá? Então, ó, é esse padrão aqui, ó, é o padrão categoria B2. Pronto, já dimensionei o meu padrão pela categoria, padrão categoria B2. Esse padrão categoria B2, ele vai ter um ramal de entrada de 25 mm², tá? Ele vai ter um disjuntor geral de 80 amperes, vai ficar dentro de um eletroduto de 40 milímetros ou 1 polegada e 1/4. O aterramento vai ser feito com um condutor de 10 mm², tá? Vai ficar dentro de um eletroduto de 20 milímetros ou meia polegada. E se eu usar o padrão pronto, né, que é aquele que eu disse, como eu disse, a maioria das pessoas hoje em dia usa, vai ser um padrão, isso é uma denominação da CPFL, tá? Multi-100, tá? Ou seja, ele vai ser feito em um poste pronto, né? Um padrão pronto com essa denominação, padrão pronto multi-100, tá ok? Com relação aos motores, eu não marquei aqui, mas quanto que eu vou poder ligar de motores nesse padrão? Ó? Aqui é em CV, né? Então, nesse padrão categoria B2, eu posso ligar entre fase e neutro até 2 CV de motores. Entre fase e fase, até 5 CVs de motores. Tá? Isso é uma limitação que o padrão te impõe. Ah, mas eu preciso ligar mais CVs. Eu tenho lá um motor de 15 CVs. Aí você já vai ter que colocar então um padrão trifásico. Tá? E esse padrão tem essa limitação conforme eu mostrei aqui. E aí está dimensionado o padrão. Vou fazer só um resuminho aqui, né? Ó. Então nós escolhemos um padrão para a nossa planta baixa que nós estamos usando aqui no curso, categoria B2. Eu tenho uma carga instalada de 24.260 voltamperes ou 24,26 kVA. Vai ter um ramal de entrada bifásico, né, de 2 fases de 25, neutro de 25. Isso que vem entre parênteses aqui é o neutro, tá? O disjuntor geral vai ser um disjuntor de 80 amperes. O eletroduto que vai alojar esse ramal de entrada é um eletroduto de PVC de 1 polegada e 1/4. O condutor de aterramento vai ser de 10 milímetros². O eletroduto vai ser de aterramento meia polegada. E o poste, né, com caixa incorporado, que é o poste pronto, poste padrão pronto, vai ser um poste de 100 decanewtons. Tá ok? Então, tudo isso aqui foi só um resuminho, né? No slide anterior eu mostrei lá como é que a gente dimensiona pela tabela. Bom, pessoal, o que a gente tinha para essa aula era isso, tá? Na próxima aula eu vou dar um exemplo de cálculo de demanda, que não foi o nosso caso, mas você pode pegar uma situação dessa, né? Que a sua carga instalada dá mais do que 25 kW ou 25 kVA. Aí você vai ter que fazer um cálculo de demanda um pouquinho mais trabalhoso, não é difícil. Fica para a próxima aula. Agradecer a presença de vocês. Se gostou do vídeo, não deixe de dar um like. E se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá bom? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.